está recebendo aqui na redação do SBT News o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que confirmou oficialmente, então, o nome dele nas prévias internas do PSDB para a sigla escolher quem será o candidato do PSDB no ano que vem nas eleições presidenciais. A gente vai falar de política, mas antes, governador, eu queria repercutir com o senhor a fala do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, hoje pela manhã, responsabilizando os governadores pelos fechamentos na pandemia. Como é que o senhor vê esse discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU, em que países do mundo inteiro estavam acompanhando? Mais um episódio lamentável para o Brasil, Natália, porque o presidente estava falando para uma plateia na ONU composta pelas representações dos diversos países. E as medidas de distanciamento social foram consagradas mundialmente como estratégia para a redução da circulação do vírus para proteger as pessoas. Então, ao querer atacar os governadores, atacou aquele público todo que estava lá, manchando mais um pouco a imagem já tão prejudicada do nosso país pela forma como o presidente Bolsonaro age. Então, eu lamento profundamente porque quem paga o preço é toda a população brasileira. A imagem do país desgastada nos gera um ambiente de tensão, de riscos, fogem investimentos daqui, o investimento que poderia estar virando emprego, a população está precisando de emprego, a gente precisaria com esses investimentos estar reduzindo o preço do dólar, por exemplo, que teria mais dinheiro circulando aqui, vindo de fora, o dólar estaria mais baixo, a pressão sobre a inflação estaria menor, né, preço de combustíveis estaria menor. Então o presidente fica tumultuando esse processo e ainda fazendo um papelão aí lá fora para o nosso país. Vai ser mais trabalho para o próximo presidente para poder recuperar a credibilidade do Brasil. Governador, um dos motivos da sua vinda a Brasília também foi a confirmação do nome para as prévias do PSDB, a disputa interna do partido, com 4 nomes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa decisão, porque o senhor lá no início do ano já falava que queria disputar. A gente sabe da sua história política lá no Rio Grande do Sul. O governador foi prefeito de Pelotas, que é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. E logo depois, então, colocou o nome, disse que não ia concorrer à reeleição, cumpriu o que disse e fez a sucessora lá em Pelotas. E depois colocou seu nome à disposição ao governo gaúcho e acabou vencendo do então governador José Sartori, que era candidato à reeleição. A sua história tem um protagonismo de ineditismo da trajetória política. Pois é, e sou um dos mais jovens governadores do Brasil, o mais jovem da atual safra de governadores. E, Natália, a gente pegou um estado com muitas dificuldades. O Rio Grande do Sul não estava conseguindo nem pagar o salário dos servidores em dia, não conseguia pagar hospitais em dia, estava devendo para as prefeituras nos programas de saúde que são financiados pelo Estado. Tinha mais de R$1 bilhão de dívidas só na área da saúde, com municípios, hospitais e fornecedores de medicamentos. O nosso governo não só não deixa atrasar mais, como a gente está recuperando o passivo deixado pelos outros governos e ainda estamos abrindo espaço para investimentos, os salários estão em dia, o Estado não atrasa mais pagamentos, estamos abrindo espaço para investimentos e reduzindo impostos. Acabamos de anunciar que o Estado vai fazer a redução de imposto sobre combustível, energia, comunicações a partir de janeiro de 2022 para um dos menores patamares do Brasil. Então isso me deixa muito confiante assim, de ter a experiência, de ter a trajetória, de ter, apesar de jovem, uma trajetória que me dá consciência do desafio que a gente tem pela frente no Brasil e muita vontade para poder dar uma contribuição para que o país volte ao bom senso, ao equilíbrio, né, para parar de querer atacar uns aos outros e focar em atacar os problemas, porque não são poucos os problemas do povo brasileiro. O senhor citou na carta que apresentou aos filiados e aos deputados parlamentares do PSDB na executiva aqui em Brasília a sua história no PSDB de 20 anos, quase 20 anos. Queria que o senhor falasse sobre isso, porque quando vem o argumento de que o senhor é jovem, o senhor conta, então, repete a trajetória que começou lá com 16 anos. Eu me filiei ao PSDB com 16 anos, estou completando neste mês de outubro agora 20 anos de filiação partidária. Sempre gostei de política, acredito muito no poder transformador que a política tem, trabalhava em organizações não governamentais, em projetos voluntários na periferia do município, dando aulas em escolas públicas sobre noções de direito, quando eu era estudante de direito ainda. Isso me fez querer concorrer a vereador, virei vereador, fui secretário municipal, fui presidente da Câmara de Vereadores e fui avançando na minha trajetória, virando prefeito de uma cidade complexa, difícil, que é Pelotas,
e agora governador de um estado, como eu disse, com tantos desafios, mas que a gente tem conseguido superar. E claro, o Brasil, que a gente vai ter pela frente, vai ser um país com inúmeros desafios, inclusive de ordem política, para que a gente possa superar essa crise de enfrentamento de um campo político contra outro e avançar na direção de um país que se una para enfrentar os problemas. Como enfrentar internamente adversários que, né, são fortes, porque afinal de contas o governador João Dória, ele está responsável pelo maior estado do país, né, e tem a máquina pública à sua disposição. Como é que essa disputa interna pode gerar fraturas ou não? O senhor está preparado, o senhor está otimista que vai conseguir o apoio da maioria desses filiados? O PSDB nunca fez prévias e sempre teve candidatos de São Paulo à presidência da República, à exceção de 2014, quando o candidato foi o ex-governador de Minas Gerais. Mas o candidato sempre foi de São Paulo. A simples disposição de fazer prévias já demonstra que o partido está efetivamente disposto a não seguir simplesmente a mesma regra, né? Senão poderia simplesmente nomear o governador de São Paulo como candidato, mas não foi essa a escolha. O partido escolheu fazer prévias, chamar para a decisão. Nós temos conseguido apoios importantes, né? O Paraná manifestou o apoio à nossa candidatura, Minas Gerais manifestou apoio, hoje Bahia e Amapá e outros estados vão se seguir aí pela frente, além do Rio Grande do Sul, meu estado, embalando e movimentando nessa onda que a gente espera ir criando dentro do próprio PSDB. E o mais importante, nós vamos buscar ganhar, e acredito que vamos ganhar essas prévias, e vamos ganhar do jeito certo, sem falar mal de ninguém, sem fazer ataques, para depois fazer essa mesma política com respeito lá na eleição de 2022. Porque não basta ganhar, tem que ganhar do jeito certo para que o país supere essa crise que a gente está aí. O Brasil não precisa de um terceiro polo de radicalização, ele precisa efetivamente de uma terceira via, né? Não é simplesmente ter mais um candidato polarizando de forma radical essa eleição. Por isso, nós vamos apostar num caminho de sensatez, equilíbrio, para chamar as pessoas para discutir o Brasil do amanhã, né? Tem uma discussão sobre o Brasil que já foi, tem uma discussão sobre o Brasil que está aí, e nós seremos a discussão do Brasil que quer ser tudo aquilo que a gente pode ser, um país com muita potencialidade e em paz, principalmente isso, em paz, sem jogar brasileiros contra brasileiros. Mais cedo o senhor utilizou a frase que não quer brigar nem com Bolsonaro nem com Lula, mas para a melhoria da vida de todos os brasileiros. É isso que internamente o senhor vai fazer, depois vai querer repetir se caso for escolhido? Os meus inimigos são os problemas do povo. E o problema que está atingindo mais o povo nesse momento é a inflação, é o desemprego, nesse momento ainda uma crise sanitária que a gente espera esteja superada, mas nós vamos trabalhar para que saúde esteja efetivamente sendo prioridade. Esses são os problemas que estão atingindo a nossa população. Então, não dá para ficar gastando tempo e energia atacando uns aos outros, querendo destruir. Essa política com viés destrutivo nos faz perder energia que devia estar depositada em vencer os problemas, em construir soluções. Então, tem que parar de ser nem um, nem outro, para ser a favor de um país que quer se reencontrar com o seu destino. Superar essa divisão que ninguém aguenta mais, porque essa divisão que está no país, na política, ela faz dividir a família, faz dividir os amigos, faz dividir no local de trabalho. Ninguém aguenta mais essa guerra. Então, vamos enfrentar os problemas, né? E não faltam problemas para a gente lutar contra. O senhor fala em não atacar e, de fato, evita atacar, mas o contrário não acontece, por exemplo, por parte do presidente Jair Bolsonaro. Em vários momentos, o senhor já se tornou alvo dele recentemente, num episódio na Expo Inter. Como é que o senhor lida com isso? Com a certeza de que quanto mais nos atacarem, mais nós vamos insistir em fazer a política que nós queremos fazer. Eu não deixo de me posicionar, de marcar muito bem as minhas diferenças em relação ao presidente e à sua conduta. Lamento profundamente, mas não vou descer ao nível dele, porque, bom, esse é o nível que ele sabe jogar, né? E, como eu disse, não adianta ganhar a eleição polarizando, atacando, desfazendo imagens alheias. Todo mundo conhece o presidente Bolsonaro, sabe do nível e da forma como faz política. Eu não vou descer a esse nível para debater
eu quero debater os problemas. Então, vamos falar sobre problemas que o país tem em infraestrutura e a necessidade de trazer a iniciativa privada para ser parceira, para melhorar a infraestrutura do Brasil, a necessidade de fazer reforma para desburocratizar, para quem quer empreender, para gerar emprego, reforma tributária tem que ser um foco para poder ganhar em produtividade esse país, para tornar menos complexa a vida de quem empreende e gerar emprego, gerar renda para a população, para que a gente possa ter uma educação que efetivamente coloque como meta principal entregar para essa juventude o conhecimento que o mercado de trabalho vai exigir deles e que está mudando profundamente esse mercado de trabalho, exigindo cada vez mais capacidade de raciocínio para ser um codificador, um programador de sistemas informatizados e que, infelizmente, a gente não está vendo isso acontecer. Então, a gente vai debater esses problemas. Quer ficar atacando? Vai gastar seu tempo atacando, quanto quiser. Quanto mais mentiras falarem a nosso respeito, mais verdade nós vamos falar sobre os problemas do Brasil e continuar atacando os problemas. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, citou hoje que o PSDB tem 1.300.000 filiados que devem votar em novembro nas prévias. Nas pesquisas eleitorais feitas até agora, o senhor aparece em desvantagem se comparado com o governador João Dória. Como é que o senhor vê isso? Pode influenciar na decisão dos filiados ou não? Na semana passada, o Datafolha publicou uma pesquisa em que nós temos o mesmo percentual, no mesmo cenário idêntico. Cada um tem 4%, né? O governador João Dória tem um amplo conhecimento por parte da população, né? Por ser governador do estado de São Paulo, ter a visibilidade que tem. Ele tem 4% e nós temos os mesmos 4%, né? Com uma diferença de que a rejeição que nós temos é menos da metade do que a rejeição que se apresenta a ele. As pesquisas sozinhas não definem a eleição, né? As pessoas precisam entender e olhar na forma, no estilo que cada candidato tem, qual é aquele que traduz mais o jeito de fazer política que a gente quer ver sendo a cara do PSDB nas próximas eleições. Olha, Natália, vai ser uma eleição em que o PSDB, na minha visão, vai se fazer fundamental. O PSDB tem uma visão política de conciliação entre um Estado que funcione com um governo eficiente, que se moderniza, que privatiza, que tem preocupação com responsabilidade das contas ajustadas, o que é fundamental para que a gente tenha um ambiente que estimule investimento privado, mas, de outro lado, a visão social de responsabilidade, sabendo que a gente tem um abismo social, que tem uma população muito pobre, que já ficou à margem das oportunidades e que o Estado precisa erguer a mão para ajudar essas pessoas, além de trabalhar muito fortemente em políticas sociais que gerem emancipação, ou seja, a possibilidade dessas pessoas terem a sua autonomia, viverem do seu emprego, da sua renda, mas é preciso ter educação, qualidade de vida e moradia digna, em serviços de saneamento, uma série de serviços de saúde que tem que ser acessados por essa população com qualidade. Então, essa visão do PSDB de conciliação não tem que escolher ou vai ter sensibilidade social ou vai ser moderno e eficiente. Tem que ser as duas coisas. Tem que ser moderno, eficiente na máquina e tem que ter sensibilidade social. O PSDB tem essa visão. Agora, o PSDB tem que saber se apresentar para a população com o estilo e o jeito de fazer política que está sendo demandado. Eu acho que a gente oferece um caminho que se conecta mais a um sentimento de quem quer paz, né, sobriedade, sensatez, equilíbrio e sair dessa guerra que está aí que ninguém aguenta. O senhor já está acostumado a contradizer as pesquisas, porque no Rio Grande do Sul, lá em 2018, o senhor aparecia com 5%, 6% lá no início e depois acabou vencendo o governador José Ivo Sartori, que é alguém com uma história política, né, já foi deputado e já tinha sido prefeito de Caxias. O senhor lida bem com isso e acredita que pode de novo contradizer as pesquisas? Eu tenho certeza que sim. Não é por acreditar na minha capacidade individual, Natália, é por acreditar na capacidade das pessoas, porque eu vejo que as pessoas têm o mesmo sentimento que eu. Eu acredito na capacidade do cidadão brasileiro de fazer uma política com mais alegria, com mais afeto, com mais acolhimento, com menos ódio. Não é da natureza de qualquer ser humano e menos ainda do brasileiro esse ódio que está aí. Não é da característica do brasileiro esse enfrentamento, essa guerra, essa tristeza que a gente está vendo nos tempos atuais. A característica do povo brasileiro é a alegria, é acolhimento, é vontade de estar junto. Essas são as características, o afeto. E a gente precisa tocar o povo brasileiro desse sentimento que está lá, talvez adormecido no seu peito. Eu espero poder ajudar nessa direção, mas não é pela minha capacidade individual, é pela capacidade das pessoas. Eu tenho certeza que a gente vai acionar isso e vai gerar um sentimento que
encerre esse capítulo de divisão e abra um capítulo de uma nova história. Pode até cometer novos erros, mas novos, não os mesmos erros do passado. Mais cedo o senhor disse ter certeza que não vai haver um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O que faz o senhor ter esta certeza? A polarização que a gente vê entre os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, fala-se muito sobre a polarização na intenção de votos, mas pouco se fala sobre a mesma polarização na rejeição. Os dois candidatos são muito rejeitados. Já são bastante conhecidos. Lula concorreu em 89, em 94, em 98, em 2002, em 2006, fez a sucessão da Dilma lá em 2010, tentou voltar em 2018 e está novamente aí tentando voltar em 2022. Já é alguém muito conhecido, com todos os seus feitos e defeitos conhecidos pela população. Além de ter tido um programa econômico que gerou uma percepção de bem-estar por curto período, mas cavou um buraco enorme por conta do desequilíbrio fiscal, como é que eu vou dizer, para gerar uma percepção de bem-estar num curto prazo, promoveu uma política, naquela chamada política anticíclica, de subsídios que desequilibraram o governo e quebraram o Brasil, depois lá no governo Dilma, e além disso casos de corrupção que a gente não quer voltar a ver no Brasil. Mas além de tudo isso, é página virada, é um momento do passado que tem que se encerrar e a gente tem que abrir o capítulo novo. O presidente Bolsonaro também veio com a promessa de ser absolutamente diferente e está aí, fazendo uma política do mais do mesmo. Não tem uma agenda para o país, não tem um projeto de nação, de desenvolvimento. Mais do que isso, gera divisão, faz o país perder na sua imagem lá fora e tem escândalos também de corrupção que o rondam aí na sua família, que a gente também não quer conviver com isso. Então eu acho que um é resultado do outro, Bolsonaro é resultado de Lula sempre fazendo um discurso de nunca antes, só eles fizeram, o PT era dono da moralidade, isso foi machucando muita gente e gerou um ambiente de um terreno fértil para surgir Bolsonaro. Então não nos cabe ficar discutindo o que é um em relação ao outro. Vamos encerrar esse capítulo e abrir uma trajetória nova. É o que eu percebo no sentimento da população. Eu tenho certeza que isso vai se viabilizar em 2022. O governador de São Paulo, João Dória, adversário do senhor nas prévias, se diz antipetista. O senhor também se classifica anti alguém ou alguma coisa ou não? Não, porque eu acho que a política não é para fazer do contra, entendeu? Eu não estou na política contra alguém, né? Se é para ser contra a corrupção, contra o poder pelo poder, contra a fome, contra o desemprego, contra a inflação. Eu sou anti-inflação, anti-corrupção, sou anti-desemprego, sou anti todos os problemas do Brasil. Tem muita coisa para a gente ser contra para ficar sendo anti-PT, anti-Bolsonaro, anti-isso ou anti-aquilo, né? Tem que ser a favor do Brasil e do futuro, como eu disse. Se a gente foca a nossa energia em destruir o velho, a gente perde a oportunidade de construir o novo. E o Brasil precisa de construção e não de destruição. O senhor, no início do ano, quis acabar com um tabu falando sobre a sua orientação sexual. Agora, a gente conversa com muita gente que fala sobre ser jovem, já que um presidente da República, para ser presidente, precisa ter no mínimo 35 anos. O senhor, no ano que vem, terá 37. O senhor Eu sei que parece mais, os cabelos brancos estão aflorando aqui, não é fácil ser governador, mas, pois então, mas é 37. O senhor lida com naturalidade com esses preconceitos e vai seguir assim, mesmo que sua orientação sexual e a sua idade virem alvo de ataques de adversários? Natália, sempre foi assim, né? Quando eu concorri a prefeito com 27 anos, achavam que era novo demais, eu terminei meu mandato com 90% de aprovação. Governador aos 33, novamente vem o tema, né? Vai ter tempo, é lá na frente, é lá no futuro, enfim. Estamos aí fazendo um trabalho super transformador no Rio Grande do Sul. Olha, eu não defendo que eu seja melhor do que ninguém por ser jovem, mas não aceito que me coloquem como pior por ser jovem. Acho que o Brasil precisa se desprover desses preconceitos. É claro que as pessoas foram criadas num mundo cheio desses preconceitos e eu entendo que algumas pessoas tenham reticências, mas cada vez mais a gente vai vendo uma sociedade que se abre, que entende as diferenças e estou fazendo a minha parte, né, para que a gente possa abrir caminhos para uma sociedade que reconheça que a diversidade que a gente tem, e a diversidade não é só da orientação sexual, a diversidade entre homens e mulheres, de pessoas trans, gays, de negros, brancos, índios ou outras cores, raças, crenças religiosas, isso nos faz mais ricos, isso nos faz mais diversos, mais criativos, né? É justamente por sermos um povo
que não é todo mundo da mesma cor, do mesmo jeito, da mesma cabeça de pensar, da mesma origem. É por ser diverso que a gente consegue pensar um pouco cada um olhando os problemas de um jeito. E, consequentemente, isso nos faz mais criativos, porque a gente vê esses problemas de vários ângulos, né, a partir das experiências de cada um. E essa diversidade que nos torna mais criativos nos torna mais ricos. A gente tem que valorizar as diferenças que a gente tem, mas promover uma política de igualdade, né? Quando eu digo valorizar as diferenças, não é aceitar as diferenças econômicas, as diferenças sociais, é promover um país mais igual e respeitar as diferenças. Negros, brancos, índios, pardos, evangélicos, católicos, pessoas que não tenham religião, matriz africana, que tenha, enfim, começa a abrir aqui, vai vendo tantas diferenças, tantas coisas que podem ter na nossa sociedade, tantas situações, e tudo isso tem que ser respeitado. O senhor vencendo as prévias do PSDB, quem é que o senhor imagina de vice? Porque se fala que a terceira via, para acontecer essa certeza que o senhor diz ter de não ir Lula e Bolsonaro para o segundo turno, a terceira via vai ter que estar unificada para não pulverizar os votos. Qual seria a chapa ideal, na sua opinião? A gente tem uma primeira batalha que são as prévias, né? Naturalmente é importante que a gente debata a composição de uma chapa que ao máximo possível possa ser representativa dessa diversidade que a gente tem do país, da diversidade regional, da diversidade cultural, da diversidade de gênero. Mas é uma composição que tem que ser feita com os outros partidos que estão no centro democrático, que têm afinidade de projeto conosco. Eles têm as suas figuras, né? Têm as lideranças que estão no momento ocupando espaços. Vai ser uma discussão que vai ser feita mais à frente, mas nós estamos comprometidos em fazer a discussão que garanta, né, como eu disse, uma chapa que ao máximo faça com que a população se enxergue nela. Agora é importante lembrar, como eu falei, são tantas diferenças, tanta diversidade que a gente tem na nossa população, que as apenas duas posições que a gente tem na chapa não serão suficientes para toda a representatividade que a gente precisa ter. Mas o governo que faremos terá essa representatividade. Aqui em Brasília, nos bastidores, conversando com deputados e senadores, se fala numa dobradinha Leite-Simone Tebet, senadora que assumiu um protagonismo na CPI da pandemia. O senhor, em algum momento, já conversou com ela sobre, ou, enfim, né, considera essa possibilidade? A senadora tem o mais profundo respeito e admiração, tem feito um trabalho super importante na CPI, mas essa conversa vai ter que ser reservada para mais adiante, quando superado o processo das prévias, a gente possa efetivamente discutir com outros partidos políticos, mas sem dúvida nenhuma é um nome super qualificado para o que quiser ser, inclusive o partido dela, o MDB, com toda a legitimidade, e muitos dos quadros defendem que ela seja um nome, inclusive, para a presidência da República. E acho que é totalmente válido que se discuta isso. Olha, Natália, eu não estou nesse processo pensando no que eu posso ser, eu estou preocupado no que eu posso fazer. Eu acho que eu posso fazer como candidato a presidente da República. Agora, se entenderem, porventura, lá na frente, que outro nome melhor possa fazer isso, tenho total humildade de reconhecer e permitir que outro nome lidere, porque não é sobre atender a nossa vaidade, não é sobre atender a minha vontade, a minha aspiração pessoal, é sobre viabilizar para o país uma alternativa que tire o país desse caos, dessa situação estressante que as pessoas estão vivendo com a política. Governador, no Rio Grande do Sul, em 2018, o senhor recebeu votos da esquerda, dos progressistas, que não queriam o governador José Sartori, porque ele declaradamente falou que apoiava o presidente Jair Bolsonaro, o então candidato Jair Bolsonaro. Nesse processo, se o senhor for o escolhido pelo PSDB, deve dialogar para ter esse apoio do campo progressista e disputar esse espaço com o PT, por exemplo? Olha, eu vou me apresentar do jeito que eu sou, com tudo aquilo que eu falei aqui para vocês, né? Acho que não tem uma política alternativa em que, ou como eu falei, né, ou vamos fazer um governo que privatiza, que moderniza a gestão, que reduz o custo da máquina, ou será sensível às causas sociais, à promoção da igualdade, ao avanço civilizatório, no respeito a essas diversidades, essas diferenças que a gente tem. Tem que ser as duas coisas juntas, né? Então, eu costumo dizer, e uma das peças publicitárias nossas ficou famosa lá naquela campanha por isso, que eu dizia, olha, se cuidar de cultura, né, fazer política cultural, respeitar meio ambiente, se ter sensibilidade social é de esquerda, então eu sou de esquerda. Se ser a favor de um governo mais enxuto, que privatiza, que moderniza, que busca eficiência, que respeita o equilíbrio das contas, que combate com
firmeza a criminalidade, né, com força, como deve ser, é ser de direita, então eu sou de direita. Só que eu acho que as pessoas não estão preocupadas se é esquerda ou direita, elas querem solução para os seus problemas, elas querem melhorar a sua vida. E eu acho que tem que ser as duas coisas, porque tem que cuidar de cultura e ao mesmo tempo tem que ser firme contra a criminalidade, tem que ter sensibilidade social, mas tem que ter um governo que esteja equilibrado ao mesmo tempo, até para poder investir no social. Então eu vou me apresentar desse jeito e espero com isso poder juntar o máximo da população brasileira num projeto, numa agenda nacional de transformação. Nos bastidores se fala muito que vai ser uma eleição pesada, né, com essa propagação de desinformação, de fake news. O senhor se antecipou para justamente acabar com o tabu sobre a orientação sexual, mas o senhor está preparado para se virar alvo de novo desses ataques deselegantes, baixos, né, com homofobia mesmo e combater isso numa campanha, governador? Eu sempre digo que a gente precisa, Natália, conciliar na vida pública a capacidade de suportar essas pancadas que vêm e a gente, como eu disse, por ter sido prefeito, ter sido governador, por ter essa trajetória já intensa, embora seja jovem, né, tenho, vamos dizer, a couraça, né, capaz de me fortalecer para enfrentar, mas ao mesmo tempo a gente não pode permitir que isso nos torne insensíveis e frios, né? Você tem que manter a sensibilidade para ter empatia, para se colocar no lugar do outro. Mas eu me considero, sim, fortalecido para poder enfrentar as críticas e os ataques baixos que vêm pela frente, sem perder a sensibilidade de sofrer a dor do outro também, né? Que é poder entender as pessoas que passam por outros tipos de problemas e necessidades, me colocar no lugar delas e, com empatia, sofrer a dor delas junto e tentar dar minha colaboração para melhorar a vida delas. O presidente nacional do partido disse hoje que a eleição do PSDB vai ser via aplicativo, inclusive utilizando o sistema do TSE. É uma forma também de fazer esse contraponto, essa discussão sobre o voto impresso, a volta do voto impresso, o comprovante depois do voto computado. Não? Nós temos confiança no sistema eletrônico e temos um dispositivo que está sendo viabilizado através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, contratada pelo PSDB, e com uma empresa, né, de auditagem contratada para fazer auditoria, né, deste sistema. Então, existem mecanismos nestes meios digitais para poder cercar de segurança e garantir que os dispositivos estejam efetivamente atendendo aquilo que a vontade da militância tucana, nesse caso, se apresente, assim como no processo eleitoral nacional. O debate na eleição, o senhor acredita que vai mesmo girar em torno da economia, diante desses números, inflação, desemprego, essa combinação que sempre incomoda a população e até agora pelo menos foi decisória para a eleição presidencial? A gente está vivendo um tempo em que a inflação vai chegando a quase 2 dígitos, vai tirando o poder de compra da população, que tem que escolher se vai botar carne ou não na mesa, quantas vezes por semana vai colocar proteína, carne para servir para sua família, dificuldades para conseguir emprego. Então a economia vai ser determinante, mas não só. Né? Existem pautas que precisam ser trazidas, como as questões de atenção social e também o combate à corrupção, que sem dúvida nenhuma precisa ser uma pauta e uma bandeira bem trabalhada para que a população fique ciente de que terá um governo que não tolerará corrupção e que liderará pelo exemplo de transparência e de boas práticas. Governador, obrigada por ter vindo aqui na redação do SBT News. A gente até novembro e depois vai conversar mais certamente. Boa sorte para as prévias. Obrigado a todos que nos acompanharam.